objetivo é falar sobre o diabetes infantil, que diabetes não tem cara e que a doença é silenciosa e, né, doutora, já estamos vivendo uma pandemia em diabetes. O Tiago entra na conversa aí, Gabi, o microfone está aberto aí, Luciana também. Para o senhor se envolver com essa turma aqui, um trabalho deve ser bem recompensador também, mas vamos falar em cima do que é importante para nós, a população, saber, porque nunca é demais se falar da diabetes infantil, diabetes tipo 1. Sim. Na criança, então, o tipo mais comum é o tipo 1, tá? Mas tem aumentado muito o tipo 2 também. E isso está relacionado muito com a má alimentação que a população no geral tem tido, né? As crianças estão ficando mais paradas, mais em celular, ganhando mais peso, né? A obesidade infantil está aumentando e isso tem aumentado os casos de diabetes tipo 2 também em crianças. Por isso a questão da pandemia, não só do tipo 1, mas do tipo 2. Então a corrida, além de ser do tipo 1, para atentar quanto à prática de atividade física, né, dos esportes, para isso não piorar. Uma criança que é obesa agora vai ser um adulto doente. Então a gente tem que começar a prevenir desde já, né, Rogério? E em relação ao diabetes tipo 1 também, é uma doença silenciosa. Às vezes, quando a criança é diagnosticada já com cetoacidose, já tem que ir para uma UTI, tem risco de morte, né? Não dá um aviso, né? É difícil perceber esses avisos, quem não conhece. Então tem que estar atento. Quando a criança começa a apresentar aumento de sede, emagrecimento, começa a ficar mais fadigada, cansada, né? Sem ânimo para fazer as atividades, isso é um sinal de alerta que pode estar desenvolvendo. E só para complementar, depois da epidemia de Covid, a gente percebeu um aumento no número de casos de diabetes tipo 1. Tá? Então tem alguma relação com o sistema imunológico que aumentou o número de casos, tem aumentado. A gente tem dado mais diagnóstico. E na prática, em termos de tratamento, de acompanhamento? Em termos de tratamento, diabetes tipo 1 é insulina. Começou, deu o diagnóstico, a gente tem que usar insulina. Existem algumas opções quando o diagnóstico é bem precoce com uma medicação, mas isso é mais para adulto, jovem, ali, adolescente, que para criança não tem essa opção, é insulinizar. A gente tem algumas facilidades que a gente está tentando implementar para as crianças que pegam os insumos na prefeitura. Eu e a doutora Gabriela, que é a coordenadora ali do ProSaúde, eu estou começando a fazer um protocolo para todas as crianças da cidade ganharem o sensor, o Freestyle Libre, que é um sensor que coloca no braço da criança e ele dá a medida da glicose em tempo real, 24 horas por dia, quantas medidas precisa. A gente consegue ter um maior controle dos níveis glicêmicos com esse sensor, consegue fazer os ajustes, eu consigo controlar do consultório quanto está a glicose da criança, tá? Eu posso orientar os pais, está subindo, está baixando. Então a gente está tentando trazer essa facilidade para as crianças. Ele é muito oneroso? Ele é muito oneroso. Cada sensor deve estar na faixa de R$300. Isso aí. São 2 por mês. Eu ia perguntar, 2 por mês? 2 por mês. mês. Então são R$600 por mês. Não é todo mundo que consegue. Aliás, a minoria que consegue. Mas é confiável? É confiável. É muito. É confiável. É muito. Facilita até muito o trabalho. Até a gente vai sugerir, né, da gente instalar o Inti, Rogério, para te ver como é que é. É muito interessante usar. Tu vai bem ver. Legal. É muito. O doutor teve a oportunidade de fazer esse teste, né? Que a gente disponibilizou isso aí. É muito importante. Tu vai ver o que tu come, os picos da glicose e tudo, né, Gabi? É muito. É uma qualidade de vida extremamente. Assim, colocando a ideia dessa corrida, eu vejo como uma oportunidade única da gente conseguir chamar a atenção tanto da comunidade, de pais, mães, comunidade escolar e principalmente do poder público, para que eles enxerguem de uma forma mais carinhosa esse assunto e que a gente consiga introduzir aqui no nosso município um tratamento de fato adequado, né? Porque hoje a gente recebe as insulinas, que mas eu não consigo imaginar como uma mãe consegue tratar o filho com diabetes pequenininho sem ter esse sensor. Graças a Deus eu consigo
oportunizar isso para o meu filho hoje, né? Mas uma criança que nasce de 1 aninho com diabetes, essa mãe, ela nunca mais vai dormir. Porque a diabetes, ela oscila a todo um instante. Tu respirou, ou tu comeu qualquer coisa, aquilo sobe, aquilo desce. E não tem E para você ter descanso. Uma ideia, Rogério, quem não usa tem que fazer, o ideal daí seria fazer de 8 a 10 picadas por dia nos dedos, só para ver a glicose, né? Então uma criança de 4, 5 anos sendo picada só para teste 8 a 10 vezes, fora as aplicações de insulina, né? Neuza, tu tem o antes e o depois, né? Sim. Como é que era antes? É muito ruim, porque tu imagina assim, ó, a criança tá dormindo, tu não sabe como que tá a glicose, tu vai lá, pica o dedinho, a criança acorda. Então fica aqui, ó, a sensibilidade, porque a gente sempre pica na lateral, né, doutor? Para não perder a digital, porque tu imagina 10 picadas por dia, quanto daria um ano? É todos os dias assim. Então, ó, o uso do sensor é outra coisa. Na escola também, tudo. Facilita muito em tudo. Comeu alguma coisa, tu já vê quanto que a glicose está aumentando. Tipo assim, é uma qualidade de vida, não é luxo. É qualidade de vida. Exatamente. E outra coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar aqui quanto às escolas, que elas não estão preparadas para atender uma pessoa que está com uma hipoglicemia, eles não sabem o que fazer. E tudo bem não saber o que fazer, porque tu não tem o conhecimento, não tem a orientação. Mas a gente conseguiria fazer isso. Não são muitas escolas. Um treinamentozinho, sabe? Uma vez na semana, uma vez no mês, a gente ir lá e explicar como os professores conseguem lidar com isso. Porque ninguém sabe. Então, a criança, quando está passando mal, acabam que ligam pra gente, obviamente, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito, mas não é complexo, é só falta de conhecimento, e isso seria muito legal a gente conseguir passar isso para as escolas. O que falta, Gabi? Falta vontade. Falta daqui um pouco alinhar com a prefeitura, alinhar com o ProSaúde, sabe? Fazer ali uma semana que a gente consiga se aprofundar nisso, passar nas escolas e fazer a explicação. Agora que vem novembro, fazer uma semana alusiva sobre isso, sabe? Que, se eu não me engano, em 2020, quando eu tive o diagnóstico do Pedro, foi a última vez que houve um evento no ProSaúde, que eu lembro que vocês me convidaram, eu estive lá, foi bem legal, foi bacana. E por isso que surgiu a corrida. A corrida é para isso, porque o que a gente vai fazer, né, Rogério? A gente vai movimentar as escolas. O objetivo é movimentar as escolas. E para quê? A criança sempre vai ter o alerta. A criança vai levar para casa, mãe, será que eu não tenho diabetes? Vamos se cuidar, vamos fazer um teste, vamos fazer isso, aquilo, porque também não tem, né, doutor? Falta informação. É uma coisa que não tem custo, informação. Porque é tão profunda essa corrida, que não é só o lado festivo não. aí. Não. É o alerta, a educação, pra gente conversar, pra gente se inteirar, né? Porque a gente, de repente, a gente não sabe. Não sabe. Luciana, entra a conversa também, Luciana. A Luciana então, a nossa parte também, nós do Departamento de Esportes, né, Rogério? Então, a gente abraçou essa causa junto com a Neuza e com os outros apoiadores. Estamos, né, no 3º ano desenvolvendo essa mini rústica, né, que esse ano com certeza vai ser um sucesso. E a gente vai, o dia 24, então, vai ocorrer às 9 da manhã. As inscrições, elas começam na segunda-feira, o dia 16, e elas seguem até o dia 14 de novembro, tá? Nós vamos ter 2 categorias, o masculino e o feminino. Tá, então, vamos ter crianças de 7 a 9 anos, né, nos 200 metros, de 10 a 12 anos nos 300 metros, de 13 a 15 anos nos 600 metros, tanto categoria masculina como feminina. Tá? Teremos premiação também, medalha do 1º ao 7º lugar. Os brindes, nós teremos brindes para as 3 escolas que tiverem o maior número de inscritos, e de antemão já coloco, né, enquanto departamento, levar as considerações para a nossa secretária. Vamos estar pedindo, né, o apoio dela também para divulgação nas escolas, né, que com certeza teremos aí uma excelente divulgação, trazer toda essa gurizada, né, porque o esporte, ele se faz necessário. Nós estávamos conversando agora com o Dr. Tiago, né, a questão da gurizada
da obesidade, deles ficarem mais parados. Então, a gente tá nessa luta junto com a Neuza, junto com essa turma, e o departamento se colocou à disposição, né, e contamos com o apoio da comunidade para que seja um sucesso esse evento. Só repete, o pessoal se inscreve aonde, Luciana? Vai se inscrever através do link que nós vamos estar disponibilizando a partir do dia 16, através da imprensa e também do telefone do departamento, do WhatsApp do departamento, 549962000507. Vou repetir, Rogério. Telefone do departamento, 9962000507. Temos, através do link, as pessoas vão poder fazer sua inscrição e ali no link colocar os seus dados, né? A escola que a criança estuda, a faixa etária, a categoria, tudo certinho. Deixa eu aproveitar aqui, porque a gente, dá para ter um papo individual aqui, mas deixa eu aproveitar o doutor Tiago que está com a gente aqui, na orientação, que nunca é demais se falar de orientar. A Gabi e a Neuza já falaram várias vezes a questão de alguns sintomas, mas por favor aí, porque começa a partir de quando? Desde o nascimento? O diabetes tipo 1 não tem idade para aparecer. Eu tenho pacientes que começaram com 1 aninho, 1 ano e meio, e pacientes que começaram com 17, 18 anos. Até adultos podem ter diabetes tipo 2, tipo 1, tá? Não é só em criança não, mas é o mais comum em criança. Então não tem idade. Então a questão de sintoma no diabetes tipo 1, né, é aumento de sede, a criança começa a tomar muita água, começa a fazer mais xixi, né, aumenta a fome, porque o corpo não consegue usar a glicose, então ele precisa de mais energia, então entende que tem mais fome, mas não engorda, perde peso. A criança fica mais apática, mais prostrada, mais caidinha, as mucosas, se você olha e fica, elas estão desidratadas, assim, secas, tá? Esses são os principais sintomas. Só que nem eu disse, às vezes as pessoas não percebem. Quem vê todo dia o filho, às vezes não, hoje está mais cansado, às vezes é uma gripezinha, e não é. Quem está de fora, às vezes tem uma percepção maior. Então, às vezes o vizinho, né, o tio, o primo que vê alguma coisa, alerta. Eu já tive casos que quem percebeu foi uma vizinha. Falou, ele está estranho, acho que é melhor ver a glicose dele, que isso parece diabetes. E foram ver e era diabetes. Né? Então, esses são os principais sintomas. Agora, diabetes tipo 2 é mais complicado, não tem sintoma. Tá? No início não tem sintoma. É muito silencioso. Então, se você tem uma criança, um filho, né, que está acima do peso, que não se cuida, leva no médico, faz os exames de sangue com uma frequência para ver se ele não está desenvolvendo. E tem aumentado o número muito. Na prática, em termos... Na prática, tem aumentado demais. E a diabetes tipo 1 é para a vida inteira? É para a vida inteira. A diabetes tipo 1 é para a vida inteira porque é uma doença do sistema imunológico. O nosso corpo produz anticorpos que atacam as células do pâncreas que produzem insulina. Destrói, não tem o que fazer. A gente tem uma perspectiva que em poucos anos, poucos mesmo, as terapias com células-tronco aí venham revolucionar. Tá? Existem estudos já avançados, até da USP ali em São Paulo, que eles, através de células-troncos, eles desenvolvem essas células do pâncreas que produzem insulina, e eles conseguiram criar como se fosse uma capa protetora para o sistema imunológico não atacar. Então, há uma perspectiva de não tão longe uma cura aí, quem sabe. Gente, deixa eu agradecer vocês aqui. Gabi, Neuza, Luciano, tiver algo mais aí? Sim. Rogério, eu quero mostrar que esse aqui vai ser o kit que as crianças, as primeiras 250 crianças vão receber. Nossa. As primeiras 200, olha bacana que demais, né? capricho isso. Tá lindo.